Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Uma excepcional tarde para você que está chegando aí do trabalho, para você que está indo para o trabalho, para você que já está aí descansando na sua casa, para você que está indo para a escola, para você que está aí me ouvindo do carro, que o Senhor possa falar poderosamente ao seu coração nessa tarde, nessa terça-feira, na viração do dia. Que o seu coração possa se encher de alegria, de paz, de amor, de esperança, através dessa mensagem que o Senhor me colocou aqui para te entregar nessa tarde. Uma palavra de coragem, persistência, resiliência. A palavra de hoje é: não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você está pensando em desistir? Conta aqui para mim, como é que está a sua fé, sua esperança? Talvez essa semana você passou por alguma decepção, alguém que falou que estaria do seu lado em todo o tempo não ficou, soltou a sua mão, te abandonou, te traiu e você talvez está aí pensando: vou desistir de tudo. A palavra de hoje é: não desista. Quantas pessoas param no meio do caminho, tudo que começam? Começa um livro, começa estudos, começa um curso, começa uma empresa, não consegue se firmar com relacionamentos. Quantas pessoas começam e param no meio do caminho? Mas Lu, por que param? Ninguém quer parar. E as pessoas acabam parando. Por quê? Porque os obstáculos vêm, porque os problemas vêm, porque a dificuldade vem, porque o abandono vem, a traição vem. Infelizmente, e vem das pessoas que nós tanto amamos, as pessoas que nós tanto gostamos. E essas coisas acontecem principalmente das pessoas que nós gostamos. E qual que é a tendência do ser humano? Paralisar os sonhos, os projetos, por uma palavra, por uma crítica, por falta de uma validação. Isso está totalmente ligado à identidade e à mentalidade. Somente nós podemos colocar limites nos nossos sonhos, no nosso teto, até onde você vai. A tua mente comanda tudo. A palavra do Senhor diz que assim como deseja a tua alma, assim tu és. Então, o que você tem desejado na sua alma? Quais são as palavras que você tem acreditado, se apoiado? Porque a palavra do Senhor diz que você foi feito imagem e semelhança dele, e ele te deu uma ordem de governo. Então nós só temos duas opções: ou nós governamos, ou nós seremos governados. E governados por quem? Por vozes, por dúvida, por medo, por insegurança, por falta de fé, por incredulidade. Agora, o que o Senhor disse a seu respeito? Quantos milagres Ele já fez na tua vida? Quantas vezes Ele já provou para você que Ele é fiel e justo, que Ele está do seu lado em todo o tempo. E agora, talvez por uma crítica, por uma palavra negativa, você acaba paralisando todos os sonhos e propósitos. Quantas vezes o Senhor, Ele vai te entregar algo que é grandioso demais, que olhando com os olhos humanos, olhando pela lógica, é impossível de realizar, é impossível de concretizar. O Senhor sempre vai te dar um sonho maior do que a sua conta bancária é capaz de pagar. O projeto sempre será maior do que o valor que tem na sua conta bancária. O projeto será maior do que o diploma que você carrega, do que o conhecimento que você carrega. E por que isso? Para que você possa ficar completamente na dependência dele. Para que você possa entender que você precisa do direcionamento de Deus em todo o tempo. Para todo projeto que você for executar, você precisa do direcionamento, da conexão com o Pai. E fala sério, Deus te deu uma palavra, Deus te deu um comando, Deus usou uma pessoa para falar com você. E aí testificou no seu coração, é para você mesmo, é esse projeto. E aí você ainda vai fazer conta matemática para ver se você consegue, se é capaz de fazer. Fala sério, né? Se você fosse capaz de realizar com a força do teu braço, você não precisaria de Deus. Mas, para você ter certeza se o projeto é de Deus ou não,
Você vai ver que o recurso vai faltar, que a mão de obra vai faltar, que o teu conhecimento não vai alcançar. Então isso daí realmente é um projeto de Deus, porque Deus só vai entregar coisas ousadas. Coisas que literalmente você vai olhar e vai falar assim, com a força do meu braço seria impossível. O saldo que eu tinha na conta bancária seria impossível realizar tal obra. Aquilo que o Senhor falou não iria acontecer. E as pessoas, elas vão se lembrar de você, as pessoas vão falar de você, do teu legado, daquilo que você construiu, se você for persistente, resiliente, se você for forte, corajoso. Por quê? Pessoas que desistem no meio do caminho, certamente não serão lembradas. Certamente vão passar batido no meio da multidão. Quando o Senhor levanta Moisés para tirar o povo do Egito, ele dá um comando ali para Moisés. Era uma travessia de somente 40 dias. O Senhor deu a promessa, disse que livraria eles do Egito. Durante 40 dias, o maná caiu dos céus, a roupa crescia no corpo, o sapato, a sandália crescia no pé. Uma nuvem os cobria durante o dia, porque no deserto, durante o dia, é muito calor, gente, mas muito. Quando nós fomos para Israel, meu Deus do céu, é um calor assim, diferente, é um calor escaldante. Não tem vento, não tem assim, quase não se vê árvore, então não é como aqui no Brasil, por exemplo, que tem árvore, a gente se refresca, fica ali numa sombrinha. No deserto não tem, é um calor escaldante. Então, durante o dia, o Senhor os cobria com uma nuvem que fazia sombra para eles. E à noite, a temperatura despenca. É muito frio à noite. E à noite, o Senhor andava junto com eles como uma coluna de fogo. Brotava água no meio do deserto. E a palavra do Senhor diz que aquela pedra os acompanhava. Conforme eles iam andando, a pedra se movia e jorrava água ali para eles no meio do deserto. Então eles experimentaram dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que o Senhor fez. E quando está se aproximando a entrada deles naquela terra prometida, que o Senhor disse que era uma terra que emanava leite, mel, era uma terra boa, frutífera, que eles seriam muito felizes naquela terra, o Senhor visita Moisés e dá um comando para ele. Abra comigo a sua Bíblia aí, em Números 13, o versículo 1. 13, versículo 1, que diz assim, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Então aqui nós vemos que não subiu qualquer homem, não subiu um homem que tem uma mentalidade comum. Deus diz, olha, peguem os cabeças das tribos. Para um homem ser cabeça de uma tribo, ele precisa já ter um espírito diferente. Ele precisa ter um espírito de liderança, um espírito de coragem. Ele já tem uma mentalidade expandida, porque uma pessoa que não tem uma mentalidade expandida, ela não dá conta de ser líder, porque não aguenta a pressão. Então eram homens que aguentavam a pressão, eram homens que estavam ali diante de várias pessoas, conduzindo o povo. Então eram homens que já tinham essa mentalidade expandida, né? Já aguentavam a pressão. Então, Deus pede para pegar exatamente esses homens. Para quê? Para espiar a terra. Por que espiar a terra? Para identificar o terreno, o território, para ver qual a melhor estratégia para entrar naquela terra, porque era uma terra que estava habitada. Não era simplesmente uma terra que estava aguardando sem nenhum obstáculo. Assim como as promessas que o Senhor entrega para a nossa vida. Nós temos promessas, nós temos a palavra, mas não vai ser tão simples assim. Deus, ele mostra a promessa, mas ele não fala o que vai acontecer no meio do caminho. Mesmo porque se ele falasse, talvez nós desistiríamos no meio do caminho. Talvez se o Senhor contasse os obstáculos que nós teríamos que enfrentar no meio do caminho, nós iríamos desistir. Então, ele mandou esses líderes para quê? Para ver qual a melhor estratégia. O que nós vamos fazer para entrar?
Qual a estratégia? Que armamento a gente vai usar? Como que será? Esses 12 homens vão até a terra. E ao chegar na terra, aqueles 12 homens, se você continuar lendo, não vou ler tudo aqui para não me estender, aqui vai falar sobre o nome de cada líder de cada tribo. Qual a descendência, filho de quem. E é uma infinidade de nomes que nós nem lembramos, muitas vezes nós nem lemos. Mas quando eles retornam com o relatório, 10 retornam com um relatório problemático. 10 retornam falando somente dos problemas que existiam naquela terra. Mas 2 homens com uma mentalidade diferente retornam com outro relatório. Eles olharam para a mesma cena, para a mesma cidade, eles olharam para tudo que tinha naquela cidade, e a palavra nos relata que ali haviam gigantes. Então, imagine você aí. Se tinha gigante, quer dizer que as roupas eram enormes, as cabanas, ou as... Eu acho que cabana naquela época, né, gente? As cabanas, os muros, eles eram enormes para comportar aqueles gigantes. Sim, existia o problema e de fato existe o problema. Todos os dias nós enfrentamos problemas, todos os dias gigantes se levantam. Mas qual que é o segredo para você ser resiliente, para você continuar, para você não se paralisar pela crítica, pelo abandono, pela injustiça, pela dificuldade, pelo gigante? Qual que é o código? Qual que é a chave para continuar? Olhos na promessa. Olhos para o alto. Olhos para cima. Olhos naquele que te chamou e que prometeu para você todas as coisas. Aquele que prometeu uma vida de paz, de abundância e de prosperidade em todas as áreas. Deus prometeu uma vida de paz, de abundância na sua saúde, nos seus relacionamentos, no teu ministério, na tua vida financeira, com os teus filhos. Sim, isso é para você. Ah, não, Lu, eu não me sinto assim. Comece a trabalhar sua mente, porque se você não se sente merecedor e merecedora de desfrutar tudo isso que Deus já tem preparado para você, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai desfrutar. Por isso que eu falo tanto sobre identidade. Se você não sabe quem você é, você não vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. 12 homens viram a mesma cena. Por que que o relatório de 10 homens voltou somente com problema? Mentalidade. Assim como o desejo a tua alma, assim tu és. Toda ótica que você vai colocar, todo significado que você vai dar a uma cena, a um problema, a uma situação, ela está totalmente baseada nas experiências que você teve, nas suas crenças, naquilo que você acredita. As suas crenças, a sua base, a tua mentalidade, ela é formada do 0 aos 12 anos. Então, se você cresceu em um lar disfuncional, se você nem conheceu o teu pai ou você tinha um pai ausente, se você cresceu num ambiente de muita briga, de muita escassez, se você cresceu num ambiente onde você não foi valorizado, valorizada, se você cresceu em um ambiente que você recebeu muitas palavras negativas de que você não ia dar em nada, que você é um burro, que você é uma burra, que você não serve para nada, nem sei por que você nasceu. Tá vendo? Eu trabalho pra caramba por sua culpa. A culpa é sua. Se você cresceu num ambiente desse, vendo seu pai e sua mãe brigar por conta de dinheiro, se separar por dinheiro, aquela briga, um falando mal do outro, qual é a percepção que você tem na mente? Por exemplo, qual é a percepção que você tem de família? Qual é a percepção que você tem sobre o dinheiro? Qual é a percepção que você tem sobre você mesmo? Porque um pai que vai embora, que não olha para trás, assim como o meu foi um dia, e não olhou para trás, qual é a percepção que eu tenho sobre mim? Se o meu pai não se importou com tudo aquilo,
Qual é o nível de valorização que eu trago para a minha vida? Como que eu me vejo, sendo que eu nunca tinha um parabéns, um abraço, uma validação? Como que uma criança que cresceu num lar totalmente disfuncional, vendo agressões físicas, verbais, como que essa criança se sente? Ela se sente merecedora, gente? Por muito tempo eu não me senti merecedora. Por muito tempo eu abaixava a cabeça. Eu achava que eu não tinha o direito de falar, que eu não podia falar, porque se eu falasse, como que as pessoas iriam me interpretar? Será que elas iriam me gostar de mim, mesmo quando eu não fazia o que elas queriam? Aonde estava o meu valor? Eu sofri muito tempo com isso, sem entender quem eu era, para o que eu tinha nascido, qual era o meu propósito de vida. E as crenças que nós carregamos, aquilo que nós acreditamos, é como um óculos, é como uma lente que você coloca diante dos teus olhos e você dá interpretação para aquela cena, para aquilo que aconteceu. Então tudo começa na nossa mente, da percepção que nós temos da vida. Sempre que você olha para algo, você vai dar um significado para aquela coisa, a outra pessoa vai dar outro significado. Por quê? Porque todo significado, ele vem, as pessoas, elas dão um significado de acordo com o quê? Com o medo que você carrega, com a dúvida que você carrega, com a percepção que você tem de família, com a percepção que você tem de filhos. Por que 3 filhos, 4 filhos que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, crescem e são totalmente diferentes um do outro se a educação foi a mesma? Percepção daquilo que aconteceu. Quantas pessoas estão deixando de viver uma vida de paz, de abundância, que Deus já preparou para elas, por ter a percepção errada, por não se sentir capaz, por não se sentir merecedor e merecedora. Tem alguém aqui que está comigo que tem vergonha de receber elogio? Vergonha de receber presente? Você fica totalmente encabulado quando alguém te presenteia ou quando alguém te dá um elogio? Tem alguém aqui? Compartilha aqui comigo. Você se sente acanhado, envergonhado quando está em ambientes ao qual você se sente inferior às outras pessoas? Quando nós entendemos aquilo que nós carregamos, nós nos tornamos como um imã de bênçãos do Senhor. A palavra do Senhor diz que todas as bênçãos nos seguiriam. Você não vai precisar ficar correndo atrás de nada. O Senhor vai fazer com que as coisas conectem a você, chegue até você. Uma pessoa que tem vergonha de entrar em ambientes, acha que aquilo não é para ela, é uma crença de não merecimento. Oi, Marco, shalom, tudo bem? Deus te abençoe. É uma crença de não merecimento. E aqui, esses homens, vamos lá para o versículo do 25 ao 33. Eu estou lendo Números 13, do 25 ao 33 agora. E eles voltaram de espiar a terra ao fim dos 40 dias. A promessa era o quê? 40 dias já iam entrar na terra. Meu Deus. Isso durou 400 anos e não entraram. Por quê? Desobediência, incredulidade e uma mente totalmente limitada. Uma mente totalmente fechada, cauterizada. Existem pessoas que estão há 20 anos dentro de uma igreja, 30 anos dentro da igreja e nada muda. A vida é aquela desgrameira de sempre. Por quê? Mente cauterizada. Não é a parede da igreja que vai te levar para o céu. Não é a religiosidade que vai mudar teu pensamento. É a expansão da tua mentalidade. É você entender quem você é de fato em Deus. E quando você entende quem você é em Deus, você não é mais manipulável. As pessoas não conseguem mais te manipular. Você para de ser o bonzinho de todo mundo, você começa a dizer não quando precisa, você começa a dizer sim quando precisa. Você entende que sim, você tem direito, você tem herança e você não se conforma mais com uma vida mediana, uma vida medíocre, uma vida de só trabalhar e pagar conta. Não foi para isso que Deus te fez. Deus te fez para abundar em todas as áreas. Então eles voltaram. 26. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz.
E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Podia ter parado por aí, né? Sabe aquela coisa, às vezes você fala demais? Ai, que eles falaram demais. E contar... 28. O povo, porém, que habita... Aí tem o porém. E às vezes é aqui que você está deslizando. Não, Deus falou, Deus mostrou. Eu sei que é para mim, mas, porém, será... E aí você lascou com tudo. Aí você está atrasando seu futuro profético porque você está colocando a dúvida naquele que não mente, que não erra, que não muda de plano. E aí quando você coloca a promessa de Deus em xeque, você entristece o coração de Deus e você retarda o seu processo. Coisas que já era para você estar desfrutando há muito tempo, você não está pela dúvida. E talvez essa dúvida venha lá da sua infância. A dúvida que o pai colocou, que a mãe colocou, que a professora colocou, que o irmão colocou, que a tia colocou com as comparações. A dúvida vem daí. Você não vai conseguir, isso não é para você, você não faz nada direito. E aí o que acontece quando você está diante de um grande desafio? A tua memória vem. E aí você valida aquilo que o pai, que a mãe, que a avó, que a professora falou. Poxa vida, acho que aquela pessoa tinha razão. E toda vez que você fala que uma pessoa tem razão, você está anulando aquilo que Deus falou a teu respeito. Aí entrou aqui. Porém, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar, e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse... Aí levanta um homem que realmente tem a mentalidade dos céus. Realmente tem a mentalidade do alto. E aqui levanta um homem corajoso, valente, com a mentalidade diferente daquele restante. A mentalidade expandida. Aquele homem viu também o gigante, a terra fortificada, viu tudo aquilo, mas ele não tirou o foco do que? Da promessa. A terra é boa, é para nós. Existe algo aqui para nós. E ele faz todo mundo calar. Ei, para de levantar essas coisas, para de falar essas besteiras. Deus prometeu e ele vai cumprir. E disse, certamente subiremos e possuiremos em herança. Olha o que uma pessoa que sabe quem é, o que carrega, fala. Ei, a promessa é minha herança. Eu vou subir e eu vou herdar. Para de ficar colocando empecilho, para de ficar colocando o teu braço no meio daquilo que é sobrenatural. Para de olhar para o natural, olha para o sobrenatural, para aquilo que Deus já prometeu para as nossas vidas. O que Deus falou? Deus falou que tem uma terra boa que emana leite e mel. E é para lá que nós vamos, independente do que tem naquela terra. Ah, meu Deus. E sabe o que o mundo está precisando? De pessoas assim. O mundo está precisando de pessoas que se posicionem, de pessoas que olhem somente para o alto, para o céu, que não se paralisam pelo gigante, pela afronta, por pessoas que colocam o dedo na tua cara. Gente, eu não estou nem aí. Se Deus falou, eu vou fazer. Pode, quem for falar, não é para você, você não vai conseguir, pode ameaçar, pode criticar. Eu não estou nem aí. Não faço questão, sabe por quê? Porque eu sei a voz que eu ouvi e eu vou fazer o que Deus pediu. E Deus precisa de pessoas assim. E eu quero declarar sobre a tua vida que essa pessoa é você. Eu quero declarar que o Senhor vai te levantar nessa geração para fazer a diferença. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai se acovardar. Você não vai abaixar a cabeça para o sistema, para esse mundo. Não, pelo contrário. Você vai se levantar como um gigante nessa geração, pelos teus filhos, pela tua família, pela tua nação, porque Deus conta com você.
Você nasceu com dons, com talentos, com habilidade. Deus colocou coragem aí dentro de você. Aonde foi que você se perdeu? Que ponto que você parou? Pare de olhar, para de ouvir vozes desse mundo. Olha para o alto, olha para o céu, continua avançando. Deus te escolheu para abrir caminhos. Deus te escolheu para ser um ativador nessa geração. Deus te escolheu porque do teu interior vão jorrar rios de água viva. Que da tua boca saia palavra de vida, não palavra de morte. Que da tua boca saia o clamor e não a reclamação. Que dos teus lábios saia a confiança, a fé, a esperança e não a desesperança. Nós lembramos, quando nós falamos de Moisés, do povo, nós só lembramos de Josué e Caleb. Por quê? Porque eles fizeram a diferença nessa geração. Todo anunciador de más notícias jamais será lembrado. Seja você um anunciador de boas novas, de boas notícias, de fé, de esperança. Sim, vai dar certo. Não para, não desista no meio do caminho. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida, muito amada, que me ajudou demais no começo assim da minha ativação, no meu ministério, uma intercessora, uma mulher de Deus, uma mulher assim que fluía no profético, e ela falou: amiga, eu parei tudo, eu fiz coisas erradas que eu tenho até vergonha. E o que o mundo fala para uma pessoa que deu uma deslizada, gente? O que o mundo fala dessas pessoas? Ah, é um desviado. Ai, sabia, caiu. Eu falei: querida, não importa o que você fez, Deus está de braço aberto te esperando. Deus está te esperando como sempre esteve. Você carrega uma unção profética. Se você errou, bota a cara no pó, se arrepende, pede perdão, se conserta, ajusta a rota e continua. Que você seja essa pessoa. Quando você vê uma pessoa entulhada, uma pessoa jogada na sarjeta, estenda a sua mão. Não é sobre o cargo que você tem, não é sobre o diploma que você carrega, quantos cursos de teologia você tem, o carro que você anda, não é sobre isso. É sobre aquilo que você carrega aí no teu coração. Seja a boca do Senhor na vida de alguém. Seja aquela pessoa que leva a vida, que estende a mão, que levanta: tô com você. Não vou te abandonar. Por isso que eu falo sempre para os meus mentorados: eu tô com vocês até depois do fim. Independente do que acontecer, eu jamais vou julgar, eu jamais vou apontar, eu vou sacudir, eu vou pegar no pé. Sabe por quê? Porque eu não quero ninguém do meu lado se arrastando. Eu quero pessoas que vão prosperar. Eu quero pessoas que realmente vão erguer a cabeça e falar: eu sou filho e eu sou filha. Mas eu jamais vou abandonar alguém. Eu jamais vou largar a mão de alguém. Sabe por quê? Porque um dia seguraram na minha mão e me ergueram. Um dia alguém olhou para mim e falou: eu acredito em você. E o mínimo que eu posso fazer é olhar nos olhos de todas as pessoas que cruzarem o meu caminho e falar: eu acredito em você. E eu quero olhar no fundo dos teus olhos agora. Agora, eu quero que você chegue bem perto desse celular. Se você estiver aí no computador, aonde você estiver. E eu quero falar para você: não desista. Eu acredito em você. Deus acredita em você. Deus acredita naquilo que você carrega. Deus acredita na unção que Ele mesmo colocou dentro de você. Pare de ouvir vozes externas. Pare de ouvir pessoas que nunca conquistaram nada na vida. Ouça somente a voz de Deus. Deus está levantando Josués e Calebes dessa geração. E eu quero dizer que se você está aqui nessa live nesse momento, você é uma dessas pessoas. Deus conta com você. Não desista. Não pare no meio do caminho. Existe um futuro de paz, de abundância, de prosperidade. Existe um destino profético te aguardando. E o inimigo vai usar pessoas mesmo para te paralisar. O inimigo vai usar aquelas pessoas que a gente mais ama. As pessoas que a gente mais ama. Para falar palavras que entram lá no fundo, que dói a alma. Para quê? Para que a gente tire os olhos da promessa. Mas quando você entende quem você é, você se torna o rolo compressor. E ai daquele que tentar se levantar diante de você. Se levantar, vai virar farelo no chão. Sabe por quê? Nada, nem ninguém está acima do teu Pai, daquele que te chamou. E a última palavra é dele. É ele quem declara, é ele quem determina.
E é você se posicionando que você vai estar debaixo dessa nuvem de glória, dessa nuvem de proteção. Você precisa continuar. Se fosse fácil, não teria tantas vezes na palavra de Deus, não temas. Para cada dia existe uma palavra, não temas, não temas, não temas, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. Ainda que você passar pelo vale da sombra da morte, eu estarei com você. Somente seja forte e corajoso. Não para no meio do caminho. Continua avançando. Luta doendo, continua. Luta difícil, continua. Querido, você não tem outra opção. Não tem outra opção. Com Deus é vencer ou vencer, não tem meio termo. Não dá para voltar para trás. Coloca a marcha aí nesse motor e vamos embora. Conecta o seu espírito aos céus e vai embora, vai avançando. Deus nunca perdeu uma batalha, não é a sua que ele vai perder, não. Ele te ama. Ele te ama e tem prazer em te abençoar. Ele te ama, existe uma terra prometida te esperando. Existe paz, abundância, existe prosperidade, mas você precisa renovar a tua mente. Você precisa mudar a tua visão sobre você mesmo. No que você tem acreditado? Em quem você tem acreditado? Na crise? Na escassez? Na falência? Na traição? Você é muito melhor que isso. Você é muito melhor que isso. Olha para tudo isso e vê o que você pode tirar de aprendizado disso. Qual é o aprendizado que eu tiro disso tudo? Em março, eu sofri a maior vendaval da minha vida. Falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu dobrava meu joelho e eu chorando, mas chorando muito que doeu demais. Eu louvava o Senhor e agradecia. Rindo, assim, chorando e rindo, era uma coisa doida. Se alguém visse, ia falar interna que agora perdeu o juízo mesmo. Eu falava, Senhor, obrigado. Eu sei que o Senhor está me preparando. Eu sei que o Senhor está me forjando. Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender. Eu sei que tudo isso é para eu aprender, para eu ajustar a rota, para eu consertar. Por quê? E o que me manteve em pé, gente? A promessa. Eu tenho um caderninho, até indico vocês fazerem isso. Eu tenho uma agenda onde eu anoto todas as palavras que Deus já me entregou. Todos os sonhos, profecias, palavras, decretos, tudo, absolutamente tudo marcado naquela agenda. E todas as vezes que dá essa sacudida, né, que a gente é ser humano e às vezes a gente pensa em desistir, ninguém é, né, tão forte assim que não pense, eu já pensei várias vezes, eu corro para minha agenda, na hora, eu corro para ela e eu leio, todas elas, leio, respiro fundo e falo, pronto, já me abasteci, já me turbinei, agora é continuar, porque esse é o meu foco. Esse problema não vai roubar os meus pensamentos, não vai roubar a minha alegria, não vai roubar a minha paz. Então, vamos voltar lá para o texto, né? Eu me empolguei aqui. Números 13, eu tô lendo agora. Vou ler de novo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ah, meu Deus, quantas vezes você disse, isso eu não vou dar conta, porque é mais forte do que eu. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos nela. São homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Quando você olha para o problema, para o gigante aí que se levantou diante de você, qual a percepção que você tem? Qual a ótica que você tem? Qual é o significado que você está dando para isso? O Senhor possa ter falado ao teu coração de uma maneira profunda, extraordinária, que o bálsamo de alívio, de cura, seja derramado sobre a tua mente, sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. Beijo no seu coração, Deus te abençoe grandemente. Terminando essa live,
Compartilhe ela com alguém que você saiba que esteja aí pensando em desistir da vida, desistir do casamento, desistir da empresa. Essa mensagem pode salvar uma vida. Então, compartilhe ela aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram. Com certeza o Senhor vai te abençoar poderosamente por isso. Seja você um anunciador de boas obras. E ó, não desista, jamais. Enquanto você estiver respirando, ainda tem jeito, ainda tem vida aí. Não importa o que aconteceu, não importa o que você passou, importa o que você vai fazer com tudo o que te aconteceu. Então, enquanto você estiver respirando, ainda tem vida aí e vai dar certo. Você só não pode desistir. Deus acredita em você. E ó, vou te contar um segredo. Eu também. Eu acredito em você. Eu sei que vai dar certo. Olha tudo que você já passou. Olha tudo que já aconteceu. Deus sempre esteve com você. Não desista agora. Vai dar certo. Existe vida logo ali na frente. Deus te abençoe. Ó, um abraço apertado. Abraço de cura. Abraço de paternidade. Beijo no seu coração.